Olá, boa noite. O projeto que trata do subsídio ao transporte público é discutido em audiência pública. Mas a Casa Legislativa mostra uma vez muito importante, cumprindo seu papel, sua função, debatendo, discutindo a população e buscando as melhorias para que no final tenhamos a melhor política pública aplicada com responsabilidade. Aprovado o projeto que institui a Semana Municipal dos Contadores de Histórias. Prever uma semana, alocar possíveis recursos para uma Semana do Contador de História é valorizar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso chimarrão de mão em mão, contando histórias. E isso não custa nada, é saber. Artista Renato Brito recebe diploma de honra ao mérito no Parlamento. Então eu fico bem feliz, eu quero cada vez poder mostrar mais Passo Fundo, né, através de outras histórias, outras artes, também outros quadrinhos, e eu fico realmente muito feliz, muito grato que a vereadora tenha me proporcionado essa honra. Confira agora no canal da Comunidade. O projeto de lei do Executivo que versa sobre o subsídio às empresas de transporte público coletivo do município foi tema de audiência pública realizada na noite desta terça-feira no Parlamento. Vereadores puderam discutir a matéria com representantes da administração, das empresas de transporte coletivo e com lideranças comunitárias. A matéria tramita em regime de urgência na Câmara e destaca o objetivo de manter a tarifa unitária no valor de R$ 4,95, mediante um aporte de aproximadamente R$ 1,5 milhão ao mês para o serviço de transporte coletivo. Secretários do Executivo apresentaram seus argumentos e pontos importantes da proposta. É uma política pública que foi implementada na gestão do Pedro Almeida, no ano de 2023, que busca tornar a tarifa mais acessível aos usuários, criando a figura da tarifa técnica e a tarifa pública. E a diferença entre essas duas tarifas é o aporte financeiro que é realizado através do subsídio municipal. Então, hoje, vários municípios de todo o país têm essa política pública e que busca, sim, tornar o transporte coletivo mais acessível à população, e possibilitar investimentos por parte das empresas que operam o sistema de transporte coletivo no município de Passo Fundo. Todo debate, toda audiência pública é importante, especialmente em temas que importam à população, ao cidadão passofundense. E o tema do subsídio é um desses temas relevantes. Quando falamos de subsídio, nós falamos de uma política pública presente em mais de 200 municípios, Brasil afora. E o que é o subsídio? Nada mais é do que possibilitar uma tarifa mais módica para o cidadão, ou seja, mais barata. A lógica do subsídio é muito simples. Você tem o custo do sistema. O custo do sistema, ele nos leva a uma tarifa técnica. Bem, se hoje nós tivéssemos aí que passar para o cidadão o custo da integralidade do sistema, a tarifa que o cidadão pagaria seria de R$ 6,65. Como nós temos a política do subsídio, hoje o cidadão, as empresas que adquirem Vale Transporte, pagam R$ 4,95. Veja, estamos a falar em R$ 1,70 a menos em cada passagem. O subsídio é isso. Só que veja, alguém tem que pagar a conta. Quando a gente fala de subsídio, é o município que paga a conta, através de todo um processo que tem a gestão por um comitê integrado por secretários do município, com a participação de servidores do corpo técnico, contadores, procuradores municipais, para que nós tenhamos um procedimento totalmente transparente e auditável, até mesmo porque o Tribunal de Justiça acompanha todo esse processo, toda a prestação de contas, o que traz segurança para toda a comunidade passofundense. A preocupação quanto ao serviço se estende para funcionários das empresas de transporte coletivo e aos usuários do serviço que, além de se preocuparem com a continuidade e com a qualidade, ainda visam uma possibilidade de redução da tarifa unitária. Para a bancada de oposição, solicitante da audiência, trata-se de uma matéria complexa que exigiria uma análise mais detalhada.
Todas as manifestações da comunidade vieram ao encontro de destacar os problemas que a oposição já vem trazendo sobre esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem várias lacunas, né? Um projeto que diz tudo, mas não diz nada, que não garante a qualidade, que não traz critérios, não traz contrapartida. Preocupante, porque é um projeto que está em regime de urgência, então que faz com que este tempo de diálogo com a comunidade seja ainda menor, mas avalio a audiência pública de forma muito positiva. Agora a gente vai recolher, enquanto oposição, todas essas manifestações e vamos fazer aí o nosso trabalho, que é de tentar contemplar isso no projeto. Só que é muito importante destacar que se nós não tivermos a boa vontade do prefeito Pedro Almeida de contemplar isso no projeto de lei, nós não vamos conseguir avançar. E mais uma vez a gente vai ter repasses de verbas públicas, sobretudo para a iniciativa privada, sem garantir a qualidade, porque nós temos um projeto que não atende às necessidades do transporte público do município de Passo Fundo. A gente vai seguir aí lutando até o último dia contra a forma como está esse projeto tramitando aqui na Câmara de Vereadores. Para os vereadores, a audiência pública representou uma oportunidade de ouvir todas as partes interessadas, buscar um denominador comum antes de a proposta ir a plenário e o cumprimento do parlamento com suas prerrogativas. Casa Legislativa, mais uma vez, fazendo o seu papel, cumprindo com a sua parte de fiscalização, debater e dialogar um projeto de extrema importância para a cidade de Passo Fundo. O subsídio não é novidade para ninguém, já aprovamos na legislatura passada o subsídio, qual garante o preço na passagem para os nossos munícipes, e o projeto veio novamente à casa com esse intuito, com esse objetivo, baixar o preço, manter o preço, para que não seja repassado aos nossos usuários. E assim também incentivando para que se utilize mais o transporte público. Foram debatidas várias pautas, a preocupação de alguns colegas é quase que um consenso, a melhoria no serviço do transporte público, e isso se vem com a construção. Todos sabem a importância da necessidade da aprovação desse projeto para não se repassar esse tributo novamente ao bolso do usuário, que já tem uma forte carga de impostos no seu dia a dia. E então sabemos que a aprovação desse projeto ela irá acontecer, mas a Casa Legislativa mostra uma vez muito importante, cumprindo seu papel, sua função, debatendo, discutindo a população e buscando as melhorias para que no final tenhamos a melhor política pública aplicada com responsabilidade, principalmente sobre o financeiro do poder público, e seja revertido em benefício para a nossa população. Então, temos a certeza da aprovação desse projeto e isso reflete diretamente não só para o usuário, mas para os empresários que contemplam seus funcionários, seus colaboradores, junto com esse Vale Transporte, então também tem essa vantagem a mais. E depois do intervalo, vamos conferir mais notícias do Parlamento Municipal. Nós já voltamos. Eles têm rabinho hipnotizador, poder caramelizador, focinho supersônico e raio fofurizador. Essa turminha de heróis vai aprontar todas e muito mais, em breve na sua casa. Seja também um herói e adote um bichinho da enchente. São milhares de animais esperando pelo poder do seu amor. Saiba como adotar em adoteumbichinho.rs.gov.br. A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas 4 rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Na sessão plenária da quarta da semana passada, foi aprovado o projeto de lei que institui a Semana Municipal dos Contadores de Histórias. Ela será celebrada anualmente entre os dias 20 e 27 de março. O autor da proposta é o vereador Douglas Peretto.
O texto da matéria destaca objetivos como formar público e difundir a arte de contar histórias, bem como incentivar a leitura e o gosto pelos livros por meio da mediação literária. A alegria é de ser professor antes de ser vereador, estar na literatura, e no mesmo dia que eu estou oferecendo uma sessão solene para homenagear o Cecília Leite Costa, que é minha escola onde eu trabalho, eu também aprovo essa lei. Por quê? Passo Fundo é a capital da literatura. E literatura, ela precede do livro, vem a palavra. Sem palavra, sem história, sem gente, não acontece a literatura, porque ela retrata a história, ela recria a história. Então, o contador de história é o teu avô que te contou uma história. São teus pais que passaram histórias. É daqueles povos que não tinham escrita e tinham oralidade. Prever uma semana, alocar possíveis recursos para uma semana do contador de história é valorizar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso chimarrão de mão em mão, contando histórias. E isso não custa nada, é saber. Então, quando a gente divulga e propõe isso, eu conversei com o pessoal da biblioteca, dos grupos de cultura, das setoriais de literatura, e eles apresentaram essa ideia. Eu trago para cá, foi aprovada por unanimidade. Por quê? Porque todos aqui sabemos onde nasce a cultura, a tradição e a história de um povo. Então é um projeto que ele não tem uma ideologia, ele não tem um lado partidário, ele tem o apreço das pessoas. Então, a contação de histórias é o nosso bem maior, porque ele trabalha a língua portuguesa. E com vocabulário, com saber, com tradição, passando de mão em mão, de boca em boca, a gente avança, a gente cresce, a gente aprende. E Passo Fundo é um polo de educação. Para o vereador, a integração da data ao calendário oficial de eventos do município será importante para a valorização e reconhecimento dos contadores de histórias. Olha como fechou bem. Dia 20 é o dia do contador de história. Então a gente começa a semana ali e não encerra como deveria ser. Por quê? Janeiro, fevereiro o pessoal está na praia. Março já está em aula. Professoras organizando tudo, botando a gurizada no prumo, botando em linha, dando as primeiras orientações. Dá tempo da professora desenvolver algo e, a partir daí, captar os alunos para leitura, para oratória, para dicção. A gente então optou por jogar a partir do dia e não até o dia do contador de história, justamente para as professoras terem um tempo maior pedagógico para se adequar. Foi pensado nisso. O ilustrador e quadrinista Renato Brito foi contemplado com o diploma de honra ao mérito durante a sessão plenária da quarta da semana passada. A vereadora Regina Costa dos Santos foi a autora da iniciativa. O artista vem se destacando no ramo da produção de quadrinhos e ilustrações. Renato trabalhou em Porto Alegre e em países como Equador e Chile. Em 2024, lançou a história em quadrinhos Trovão, o Poder das Decisões, que fala sobre o impacto da natureza na vida das pessoas. Ele ressaltou a honraria recebida como um reconhecimento ao trabalho de ilustrador. Eu fico muito feliz, de verdade, assim, eu não sou de ficar criando muitas cerimônias, assim, então eu fico de verdade feliz pelo reconhecimento, porque o meu objetivo com as minhas artes, com os meus quadrinhos, é realmente espalhar a cultura de Passo Fundo. Eu já consegui vender 1000 exemplares, né, do Trovão, que é o livro que eu lancei no ano passado, e ele já chegou em São Paulo, já chegou em Santa Catarina, em Minas, em vários lugares, e a história conta sobre... tem o cenário de Passo Fundo, né, como mote principal. Então eu fico bem feliz, eu quero cada vez poder mostrar mais Passo Fundo, né, através de outras histórias, outras artes também, outros quadrinhos, e eu fico realmente muito feliz, muito grato que a vereadora tenha me proporcionado essa honra. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, já na escola e tudo mais, eu procurava me envolver com o que pudesse, né, em relação a isso. Isso me levou a fazer a faculdade de artes visuais, depois lá em Porto Alegre de produção multimídia, e eu tive experiência trabalhando no mundo da leitura, né, que era um espaço super criativo lá da UPF. Lá em Porto Alegre eu trabalhei em estúdio de ilustração, de design, e minha última experiência lá foi com um projeto educativo da Apple. Então tudo isso daí foi me fortalecendo, assim. E desde 2018 eu comecei a trilhar um caminho solo, assim, né, como autônomo, daí como profissional de ilustração, atendendo gente de todo que é lugar, né, do Brasil inteiro, assim, e trabalhando com ilustração e quadrinhos. E finalmente daí em 2024 eu resolvi lançar o Trovão, que eu estava segurando ali já fazia um tempinho para lançar ele.
Para a Regina, a iniciativa representa uma necessidade em destacar para a comunidade os trabalhos culturais, além de um incentivo para a revelação de novos artistas. Sempre digo que o nosso mandato, ele entende que a transformação social ele se dá através da educação, através da cultura. Estar prestando hoje essa homenagem é reconhecer, né, este artista, esse ilustrador que tanto tem levado o nome de Passo Fundo para diferentes cidades, seja através das suas artes impressas ou ainda das redes sociais, do curso, dos projetos sociais que ele desenvolve. O Renato ele tem uma sensibilidade e, sobretudo, um conhecimento da realidade, né, que contribui para que também tenha uma função social esta arte. Ele vive disso, mas ele fomenta diariamente a importância de que a gente possa ter um mundo melhor através aí do seu trabalho. O Renato Brito ele presta cursos, né, inúmeras formações para crianças e para jovens, despertando, né, neles o desejo de manifestar os seus sentimentos ou ainda a sua aptidão, né, através aí dos desenhos, das ilustrações. Então, a gente acredita que é uma justa homenagem, porque ele é um diferencial na arte, né, através desta arte, ele vem sendo um diferencial no município de Passo Fundo. E assim termina essa edição do Jornal da Câmara. Uma boa noite para você e até a próxima edição.